Muito bem, show de negócios, o canal do Empresário Moderno. Estamos mais uma vez juntos nessa série de entrevistas muito legais, muito especiais e sempre eu fico feliz porque cada vez que vem um parceiro, um amigo aqui, sempre indica outro. E esse cara que veio hoje aqui também, ele foi indicação do Mauro, que esteve aqui nessa semana. Falou, você tem que conhecer o Walter, o cara tem um trabalho sensacional falando de educação financeira. Então eu falei, meu amigo, é teu parceiro, é teu brother, pode mandar que eu sei que é gente boa, pode contar. E justamente ele, né? Ele é educador e planejador financeiro. Ele justamente destaca aqui no release dele, né? Ajuda todos os tipos de família para dar uma direção ao seu dinheiro e ter uma aposentadoria tranquila. Outro detalhe interessante, 8 em cada 10 brasileiros não se preparam para a aposentadoria. É o que mostra a pesquisa, né, do SPC Brasil e da CNDL. Para mudar tais números, atento através do atendimento pessoal e familiar, através de palestras, cursos e workshops, onde entrega o conhecimento e ferramentas necessárias para que possam alcançar os seus objetivos. Cada um no seu tempo, sem fórmulas mágicas ou promessas inintangíveis. Atuo com a tríade eu, família e empresa para alcançar resultados de longo prazo para a alegria nas finanças. Utilizo também os conhecimentos em mais de 12 anos na Marinha. Outro detalhe importante que ele vai compartilhar com a gente hoje para conduzir o processo de conquistas. Estruturei a metodologia Rufino, reiniciar, unificar, focar, investir, novas oportunidades e organizar. Senhoras e senhores, recebemos com muita alegria aqui na Show de Negócios o nosso querido Walter Rufino. Bom dia, meu querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à Show de Negócios. Bom dia, Hélio, bom dia aos ouvintes da Rádio Show de Negócios. Bom dia a todos os colegas aí que estão na expectativa do que nós vamos compartilhar hoje. Beleza. Walter, primeiro, muito obrigado por você ter aceito aqui o nosso convite. Eu fico muito feliz, muito grato, né? Como já mencionei na nossa abertura, o Mauro comentou a respeito de você, do seu trabalho. E eu tenho certeza que você tem muito a compartilhar aqui com os nossos amigos aqui do Manhã de Negócios. E pelo que eu vejo aqui, eu quero, antes de tudo que eu sempre faço, eu gosto de conhecer a vida da pessoa. A cada novo encontro é uma amizade que se abre, né? E para que essa amizade possa se fortalecer, eu acho que o importante é conhecer sua origem, saber um pouco de você, como foram seus pais, se você é um cara que sempre foi para esse meio de educação financeira, ou se você era um cara gastão, em um belo momento você mudou, a chave virou. Então eu queria saber um pouco de você, se você teve referências dos seus pais também. Então fala um pouquinho de você, da sua família, se você tem irmãos também, que de repente enveredaram por esse meio. É muito interessante, né? Porque eu nasci na Penha, Zona Leste de São Paulo, no Hospital da Penha. Sou filho do seu Zé e da Dona Maria. E não sou Jesus Cristo, né? E não nasceu na manjedoura. Não nasci na manjedoura. E outra coisa interessante é que nós somos em 6 irmãos, né? 3 homens e 3 mulheres. O irmão mais velho é Alberto, o do meio Carlos Alberto, e o meu nome já automaticamente seria Gilberto. E aí meu pai volta do cartório com a certidão Walter. Então, o que aconteceu entre até hoje ele não explicou, a saída da casa e o cartório, você não sabe até hoje. Até hoje ele dá risada. É uma incógnita. Pois é. Poxa, que legal. E você sempre viveu na região da Penha mesmo? Ou foi só nasceu ali, ficou um tempinho, conheceu o Hospital da Penha e depois? Conheci o Hospital da Penha, mas eu sempre fui da periferia, mais afastado, região do Itaim Paulista, né? E sempre, como pai José, pedreiro, Dona Maria, faxineira, a gente nunca teve coisas, né, o que seria classe média hoje, né? Escola Sim. particular, sempre escola pública, transporte público, né? Tudo serviço público. E aos 12 anos eu decidi que queria ser militar. Eu quero ser militar. Ah, tá. Partiu de você, então, o desejo. Quero ser militar. Mas como que era? Você via nos filmes lá, você falou, pô, deve ser legal esse negócio aí. Comandos em ação, né? Tá Arnold vendo? Schwarzenegger. Eu falei, eu vou ser um cara igual esse aí. Falei, sou eu. Eu falei, eu vou pro exército. Pronto. E aí, quem anda aqui no centro de São Paulo vê aqueles papelzinhos de escolas, né? Preparatório e tal. E eu fui, peguei um papelzinho desse.
Só pra explicar, gente, é que a gente passou um pouquinho dos 30, tá? Pro pessoal entender, né? O pessoal novo fala, como assim? Você não usa app? Não, não precisa, porque hoje tá chique, né? Hoje você baixa o aplicativo do Serviço Militar, faz o cadastro lá e prontinho. Você só vai se apresentar. Não, mas não era nem isso, era pra concurso. Ah, do concurso. Né? Eu pensei que era para alistamento. Não, não alistamento não. Eu tava com 14, 15 anos. Ah, entendi. Aí eu queria entrar, fazer o concurso. Você tava com sangue no olho já. Falei, eu quero fazer esse negócio. E aí eu peguei um papelzinho de um curso e aí na palestra, na apresentação do curso, o cara falava, dava a impressão, né, você é muito leigo, que você fazendo aquele curso você já viraria militar. Né? Então, e aí fiz o curso e criamos um vínculo com alguns amigos e esses amigos falaram assim, vamos abrir o concurso para 2 opções na época, para Marinha, para minha idade tinha para Marinha, não tinha Exército. Aí falaram assim, faz para Marinha, depois você estuda e vai para o Exército. Falei, firmeza, pronto, né, 16 anos e tal. Aí os colegas do curso falaram assim, vamos fazer para Pernambuco, tinha Pernambuco e Espírito Santo, né? Vamos fazer para Pernambuco. Mas aí você não pensou, pô, tô em São Paulo, e aí, vou ter que sair daqui? Você não pintou um receio, um medo? Pô, o que meus pais vão falar e tal? Eu conversei com meus pais na época, minha mãe falou assim, se é isso que você quer, né, te dá todo apoio, a gente vai ficar chorando aqui, principalmente porque naquela época era telefone de ficha, não tinha WhatsApp, olha, gente. A comunicação era muito difícil. E para explicar para os mais novos o que é um telefone de ficha? Pois é um telefone que você não vê ninguém, é caro pra chuchu. E fica fazendo barulhinho, né? Você tinha que comprar cartela. Gente, vocês não estão entendendo. Vamos tentar ilustrar. Ó. Imagina uma moedinha, mais ou menos uma moedinha do que de 25 centavos, mais ou menos ali. Cinza. Né? Isso, cinza. Olha, você tinha que pegar a cartelinha, vinha com 10. E para você falar, uma média de 1 minuto e pouquinho. Então você imagina, uma conversa de 10 minutos, você tinha que gastar uma cartela inteira. E você ficava lá e torcendo, né, para quando caísse a ficha, não caísse a ligação, que era muito comum também de acontecer. Então, só para ilustrar aqui, viu, gente? Você que não sabe o que é um orelhão. Aliás, orelhão o pessoal já não sabe, né? De ficha, você imagina ainda. Mas, ó, pra você ver que nós modernizamos muito, hein, Walter? Muita coisa evoluiu. Aí, nesse período aí, você falou com a sua mãe, trocou ideia, falou, mãe... Então ela falou, pode ir. Firmeza. Aí o pessoal do curso falou, vai fazer para Pernambuco, porque eu tenho parentes lá, então a gente fica na casa deles. E aí fui, e adivinha quantos passaram no concurso? Quanto? Só eu. Você tá brincando. De quantos? Você lembra na época? Só na nossa turma acho que eram mais 60. Cara, mas... E aí só eu passei, nós fomos em 8, o estado de São Paulo foram 8. Do estado? Do estado. Gente, então a tua prova não era tão fácil também. Não era tão fácil, tá. Não. E aí fui morar em Pernambuco, eu não conhecia ninguém. Eita. Os parentes desse menino eu não conhecia, eu não ia lá. Né? Sim. Então eu fiquei 1 ano longe da família e depois fui para o Rio de Janeiro, né? E aí que começa o primeiro start, eu acho que dessa mudança na parte das finanças, né? Uhum. Porque você faz o curso, eu fiz o curso em 95 para 96, fui para o Rio de Janeiro e no ano 2000 eu fui fazer o curso de especialização. Aí reúne a turma de novo, né? Você termina o curso, vai para os navios, para as bases, né, onde está precisando, e aí depois vai para o curso de especialização. E aí cheguei no curso de especialização, juntou a turma toda e toda a galera. Aí você olha, pô, cara, todo mundo recebe igual eu, mesmo salário. Sim. E aí chegando o cara de carro, outro comentando que comprou a casa tal, outro financiado tal. Você falou, opa. Aí eu olhei pra minha vida. Eu tinha um colchão, um cartão telefônico, que já não era mais difícil. Já evoluiu, tá vendo? E um rádio. Aí eu falei, tem uma coisa errada. Era o seu patrimônio. Esse era o que eu tinha. O patrimônio do Walter era isso. Aí foi o primeiro start, aí eu dei uma segurada no que eu tinha, repaginei. Uhum. Aí comprei meu meio de locomoção, comprei uma mochinha, comprei o terreno, comecei a construir. E foi o primeiro start, assim, né? Então, na verdade, o seu start foi na observação. Falei, cara, o cara ganha o mesmo que eu ganho, tem o carrinho dele... Vai passear, fazer as coisinhas dele. E eu tenho o meu colchão. Você falou que você tinha um colchão. Tinha nem a cama. Nem a cama, era o colchão. O que mais que você tinha? O cartão telefônico. O cartão telefônico, que é uma preciosidade. O que mais? E um rádio. Pronto. As 3 coisas. Aí, o que acontece muitas vezes, Walter, se estiver equivocado, você me corrige. É muito a questão de você ver o que a pessoa tem, mas você viu no aspecto positivo. Tipo assim, não, peraí. Se o cara tem e ganha o mesmo que eu... Então o errado sou eu.
Sim. Né? Às vezes o que a pessoa faz? O oposto, culpa o vizinho, né? Pô, deve estar envolvido com droga, o cara deve estar roubando alguma coisa, Você né? puxa saco do comandante. Isso, deve ter alguma coisa errada aí, né? E aí, então esse foi seu start. Então, você estava na Marinha ainda observando. E aí, como que foi essa mudança? O que você pôs na cabeça? Então, peraí, então eu estou errado. Qual que foi os seus primeiros passos aí para mudar essa questão da sua educação financeira? Então, aí eu mudei a minha forma de vida, porque até então eu era muita balada, muita roupa de marca, né? Gastava muito assim com coisas que eu percebi que se eu não comprasse aquela bermuda de 300, 400 reais, eu poderia, né? Até quando eu comecei a construir a casa, ia ter um passeio e tal, quanto que é a entrada? Ah, 50 reais. Pô, 50 reais dá para comprar quantos sacos de cimento? Passou, né? Mudou o ponto de vista com relação a isso, né? E aí eu fui, claro que tem ciclos, né? Então, comecei, aí depois você relaxa de novo, começa, relaxa. Nesse meio tempo, fui pensar, tornei-me, né? Quando você tem aquela parte que você é endividado. Sim. Tem uma época que você fica no 0 a 0. Sim. E tem a época que começa a sobrar o dinheiro. E aí eu fui começar a estudar onde que eu posso melhorar a sobra do meu dinheiro. E eu fui estudar. Aí você foi se especializar em educação financeira. Em conhecimentos de produtos financeiros, primeiro. Produtos financeiros. Então, o que é uma ação? O que é um CDB? Então, vale a pena? Então, eu estudava muito sobre determinado produto. E aí o que aconteceu? Meus colegas perceberam essa mudança. E aí, Walter, eu tô com dinheiro sobrando aqui, o que eu faço? E aí começou, né? Quer dizer, Walter, eu tô endividado. Você virou consultor sem saber. Virei consultor sem saber. E nisso, por anos eu fiz isso, né? O cara me liga lá do Rio de Janeiro, Walter, firmeza? Pô, o pessoal falou que você ajudou ele na mudança aqui. E você na ocasião, nem se deu conta na questão de... sei lá, será que eu posso viver disso ou não? Até então você ajudava de maneira despretensiosa. Assim, nunca pensei que nem sabia que existia essa função, né? De consultor financeiro, essas coisas. Não tinha noção. E aí minha esposa, um tempo atrás, ela falou assim, Walter, por que você não... A minha esposa Cristina, ela falou assim, por que você não começa a cobrar, meu? Porque tá todo mundo perguntando, né? Eu cheguei a dar palestra na empresa dela de finanças. E eu falei, mas para fazer isso eu tenho que fazer algum curso, né? Até para entender como funciona, né? E aí eu fiz um curso, que inclusive é o mesmo curso da Natália Arcuri, né? Um dos cursos que ela fez. Sim, legal. Que é lá no Instituto de SOP. E aí eu já começa uma metodologia, né? Um início de uma metodologia que eu fiz adaptação com a minha história de vida, que resultou, né, então, nesse movimento que eu fiz aí, que é o Rufino, né? Que eu achei legal. Eu falei, pô, legal, você conseguiu em cima das letras do seu sobrenome. E foi justamente... Você fez, né, que é o reiniciar, unificar, focar, investir, novas oportunidades e organizar. Poxa, muito legal. Depois quero que você explique mais detalhadamente sobre isso. Aí, beleza. Até então você estava na Marinha ainda? Você fazia... Eu já tinha saído, já saí. Então aí você acabou optando. Você começou a ver que existia um nicho de mercado, que era um assunto que você gostava, que você já estava dominando, estava se aperfeiçoando. Aí começou, como você colocou, surgiu a oportunidade de fazer uma palestra, o pessoal ligava para você, ô Rufino, e aí? O que a gente consegue desenvolver aí? Dá para economizar? Então, tô duro? Antes disso ainda teve uma mudança, né? Eu era da Marinha, consegui uma transferência aqui para São Paulo, né? Não é todo mundo que consegue aqui em São Paulo, né? Todo mundo que tem essa sorte, né? Porque na minha época não era possível. A minha especialidade na Marinha era direção de tiro. Direção de tiro? Que é o que faz um míssil sair do navio e acertar o alvo. Nossa, por exemplo, cara. Um torpedo sair do navio e acertar um alvo. Ou se proteger de alguém atacando. Mas aí o leigo vai perguntar agora, mas não é igual nos filmes, você pega o joystick, mira lá e aperta o botãozinho, tá tudo resolvido? Não é assim, não? Não é tão simples assim. E normalmente essa especialidade é servir em navios, né? Uhum. E como eu estava aqui em São Paulo, conheci minha esposa aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas... né? Sim. E nós já estávamos com a vida estabilizada, eu falei, vou sair da Marinha porque eu não quero voltar para o Rio de Janeiro, né? Entendi.
tenho muitos colegas lá, mas eu não me via cuidando dos meus filhos no Rio de Janeiro. Tá. Né? Então, é uma das escolhas que eu fiz. E é interessante que entra na educação financeira também, porque quando eu fui entrar para a Marinha, tinha muita gente que virava para mim e falava: você é louco, você é militar, é perigoso, né? Faz isso não, né? Você é louco. E aí quando eu fui sair da Marinha, aí o pessoal: você é louco, sai da Marinha, é muito bom. Qualquer coisa que você for fazer, Então, você é louco. que é algo importante que as pessoas têm que ter em mente, né? Não importa o que você vai fazer, vai ter sempre alguém falando: Pode falar "Cê mal." É louco. Você é louco. Já não tem. faz isso." Você vai investir na bolsa? Você é louco. louco. Tesouro direto? Maluco total. Tem que investir na poupança. Aí é louco mesmo, né? E assim, então, aí eu estudei outros concursos, fui professor de História, fiz a primeira especialização. Ah, você estudou História A primeira também? graduação que eu fiz foi História. Poxa, que e uma legal. das disciplinas que eu mais gostei foi justamente História Econômica. Ah, Então entendi. já tinha um... Quer dizer, Walter, então você tem um diferencial hoje em relação a outros professores ou instrutores financeiros. Que você foi ver o gene da coisa. Sim. Você foi na origem. Então, sim. De mercados, de personalidades, de grandes homens de negócio. Exato. Então, quer dizer, então você não dá informação por assim dizer. Porque, vamos ser sinceros, né, Walter? Se for partir do princípio básico da educação financeira, é o bom e velho, é o saber, é o ganhar ou investir, é o saber economizar, não tem muita coisa. Mas é nas entrelinhas que está o segredo, que muita gente não sabe. Sim. Como, por exemplo, você tem como explicar de uma maneira geral por que um país quebrou. Por que um governante conseguiu destruir o país? Por que aquele empresário naquele negócio acabou afundando? Então isso é um diferencial sensacional. Você é o primeiro cara que eu conheço que tem foco em história, cara. Parabéns, meu. Muito legal. Inclusive, um dos livros que deu a inspiração é a História da Riqueza do Homem. Ah, que legal, poxa. Começa desde como surgiu a moeda, né? Como vem essa correria, as guerras que tem Depois eu vou te perguntar, não sei se você está preparado para a pergunta, modo de dizer, né? A origem do cifrão, que tem várias interpretações, né? Tem. Aí fala que isso das montanhas de Gilead, aí outros já falam que o pessoal estava escalando não sei aonde, quebrou lá e deu um formato de S. Tem uma teoria, tem umas teorias meio malucas, assim, né? Eu, por exemplo, eu não vou dar uma resposta definitiva, porque como você falou, tem várias histórias, né? Inclusive, nos cifrões mais antigos, eles são 2 riscos, né? Sim. E hoje é um risco só, né? Olha, tem uma diferença. Olha, eu sou velho, então eu tô com os 2 ainda. Eu não tinha prestado atenção nisso. Sério? Os novos é um só? Se você olhar mas principalmente nos Estados Unidos, é um risco só. Poxa. Tem a ver com energia, para você não dividir, uma coisa assim, Poxa. mais energética. Você vê, mas são coisas interessantes, Sim. né? Que você vê a origem disso. A própria origem da moeda mesmo, né? O Walter, é interessante, né? Como é que surgiu, as primeiras em madeira, as outras eram... Sal? Isso, o próprio sal mesmo, né? Que se tornou salário, né? Salário. Cara, então tua palestra deve ser um flashback completo aí, cara, da civilização. Ela vai entender o dinheiro desde o comecinho até os dias de hoje. Até o Bitcoin, né? Bitcoin Né? tá uma tendência, né? Uma Sim. tendência. Eu acho que é importante o pessoal começar a estudar não só o Bitcoin como moeda, mas a tecnologia envolvida, né? Sim. Que é o blockchain. Porque, veja bem, a tendência hoje você vai no cartório, precisa de quantos carimbos, quantas confirmações. Sim. Se essa tecnologia entrar nesse serviço público ou em outros serviços, você faz a sua identidade, seus registros, vai estar tudo lá. Então já está autenticado, para onde você estiver, você está na rede, né? Você torce energia, você... É verdade. Então existe uma tendência aí. E tem um detalhe interessante também, Walter, que é a velha questão. Antigamente, pelo menos os meus pais, meus avós diziam que quando você tinha o dinheiro, a espécie na mão para você gastar, tinha um pouco da questão emocional, né? De você, poxa, X horas do meu dia corresponde a essa nota. Estou pegando esta nota e repassando a outro. Ficou mais complicado depois do cartão de crédito, depois do Bitcoin, porque você não está vendo, né? Não dói, parece que não dói tanto, né? Não dói. Existe esse fator também? É a mesma coisa, por mais adulto que você seja,
É a mesma sensação do seu filho falar, quando você fala que não tem dinheiro, seu filho, vai naquela máquina, coloca o cartão e vai sair, sabe? Ou você vai lá no supermercado, aperta aqueles Aperta o botões botão e tá pronto. e a gente sai com a sacolinha. Essa parte psicológica é importante o trabalho, eu faço isso também, dou exemplos, né? Muito legal. Que é importante, né? Sim, sim. Talvez digamos assim, os mais antigos não, os mais experientes que nem a gente, né, tem essa referência, que eu me lembro, tipo assim, eu quando novo, durante um tempo, eu vendia sorvete com meu pai. Meu pai é uma pessoa muito simples, né? Eu sempre digo para as pessoas, vendia amendoim e sorvete na rua. Eu vou falar pra você que eu gostava, não gostava não, mas eu precisava do meu dinheirinho, né? Falar assim, eu adorava acordar de manhã pra pegar o carrinho de sorvete e vender. Não, não gostava não. Mas no finalzinho do dia você via o dinheirinho. E eu me lembro que às vezes pra comprar uma bala, ou sei lá, comprar um chocolate, alguma coisa, eu lembrava, cara, isso aqui corresponde a tantos sorvetes. Poxa, pra mim conseguir de novo, vou ter que vender mais tantos sorvetes. Aí eu guardava. Eu falava, não quero agora não. Eu deixava. Então acho que falta muito isso também hoje. As pessoas têm essa noção de que X tempo da tua vida ou X coisas que você faz, vende, corresponde àquilo que você vai gastar. Né? Acho que se todo mundo fizesse essa conta que você usou a referência, mas é verdade. Né? Chega um período, principalmente os novos, a gente fala que os novos convertidos financeiros, começa a fazer isso. Vai na lanchonete, me dá um X tudo aí, custa tanto. Aí você fala, pô, custa R$20. Fala, gente, R$20, eu compro 300 gramas de presunto, compro 200 de mussarela, compro salaminho, compro 10 pães de hambúrguer, né? Então, acontece isso, porque você tem uma referência, mas eu acho que a dificuldade maior, Walter, é justamente nos nossos dias. Principalmente com o QR Code, que é mais legal ainda, né? Aparece um monte de quadradinho na nossa frente, aí você chega com o celularzinho lá e pique, pronto, tá pago. Como tornar consciente, Walter, para esse cara, para esse consumidor, para essa consumidora, de que aquilo é dinheiro. Não é simplesmente a transferência pela transferência. Qual é o desafio de hoje em dia para um educador financeiro que nem você, cara? Pois é, eu lembrei até tem um memezinho, né, nas redes sociais, que era uma pessoa olhando a fatura do cartão de crédito e falou assim, nossa, o passeio no Uber deu tudo isso, né? 5 mais 5 mais 7 mais 5 mais 7. Nossa, gastei tudo isso, né? Como assim, né? Coisas pequenas, né? Que vai te levando dinheiro, né? Uhum. Então a primeira coisa que eu começo é saber quanto a pessoa recebe. Quanto a pessoa recebe líquido. Entendi. Porque é um dos primeiros problemas que tem quando a pessoa vai entrar no cheque especial, vai entrar em cartão de crédito, é justamente nesse ponto. Por quê? A pessoa entra, foi contratada lá por R$3.000. Então, na mente dela já entrou. R$3.000 é o que eu recebo. Porém, tem os descontos. Então, chega no final do mês, vamos colocar, por exemplo, aqui, ela recebe R$2.700. Só que no cérebro dela está lá, R$3.000. Então, vai ser o primeiro ponto que vai entrar aquela coisa que o banco facilita, que é justamente o que você falou que ninguém avisa, que é o cheque especial, né? Sim. Pô, tá lá na conta, tá fácil, não é palpável, né? Então Sim. você... E outra, tá na minha conta, é meu. É meu, a sensação de é meu. Eles são tão bonzinhos que até me dão de presente aqui esse dinheirinho aqui pra usar quando eu quiser. Pois é. O banco, por exemplo, né, tem duas pontas no banco. Tem a ponta que você... Sobrou um dinheiro e você empresta dinheiro pro banco. Sim. Né, que é um CDB, por exemplo. E tem a outra ponta que o banco te empresta dinheiro com juros muito maior. Então, qual ponta que você vai querer? Né? Você comprar uma ação do banco ou quer pegar um financiamento com o banco? E aí, voltando a essa questão que você falou, essa noção da pessoa saber para onde o dinheiro vai, começa com aquela questão do que é um empréstimo. Quando você pega um empréstimo, o que é? Né? Sim. É você se comprometer a gastar um dinheiro que ainda você acha que vai receber para pagar algo que você quer comprar agora. Então, muitas vezes eu mostro na prática para a pessoa que quer comprar uma televisão. Então, às vezes, ela juntando aquela parcela da prestação por 4, 5 meses, ela consegue comprar à vista com desconto. Sim. Ao invés de manter aquela prestação por 12, 13, 24 vezes e ter o mesmo produto. Então, o tempo é importante também, vem a questão da história, né? Exatamente. E tem um detalhe interessante também, Walter, em cima disso, é o que às vezes eu brinco com o pessoal, né? Que eu falo que é assim, se você tivesse o mesmo grau de fé
que as pessoas têm em gastar um negócio esperando que vá chegar, meu querido, você tinha construído pirâmides, um monte de coisa já aqui em São Paulo, porque eu falo, gente, mas você tem certeza? Não, mas vai dar certo. Não, mas vai dar certo. Tá, mas você tem alguma garantia? Não, mas vai. Falei, gente, se tivesse tanta gente religiosa e fervorosa desse jeito, o mundo seria diferente. E a outra questão que você colocou é o grau de ansiedade. Eu acho que são os dois sentimentos que mais destroem a vida financeira, é justamente esse, né? É o excesso, né? O excesso de fé, digamos assim. Ah, mas fé não é uma coisa boa? É, desde que esteja algo alicerçado com algo concreto. Tipo, acredito que Deus vai me ajudar. Sim, existe um ser superior que vai me ajudar. É uma fé concreta. Agora, o dinheiro vai vir por onde? Você não sabe? Se você não tem uma fonte de renda extra, se você não tem alguém que te ajude, né? Alguém que te banque, fica difícil você receber isso. Sem ter uma perspectiva, pelo menos, né, Walter? Tem até aquela brincadeira, né? Tem que ter cuidado com a fé de pouco ou fé de mais. Também tem isso. Justamente, né? A fé é você acreditar que vai resolver. Mas eu falo assim, Deus, né? Deus vai fazer. Deus está te dando saúde. Então Sim. Você vai ter que correr atrás. Você que vai ter que ir lá ver quanto que eu gasto, quanto que está sobrando, o que eu faço com esse que está sobrando, o que eu preciso comprar. Né? A qualidade de vida envolve que é justamente a tríade que eu coloco, né? Eu, família, empresa, né? Que é eu tenho que melhorar as minhas questões, a parte psicológica, né? Ansiedade, ter paciência de esperar 6, 7 meses para comprar um produto e aprender a negociar. Você tem que melhorar a si mesmo. E aí você melhorando a si mesmo, você vai melhorar a sua família. Você vai arrastar a sua família, né? E aí não importa como que é o formato dessa família, não importa como. O objetivo é que no futuro vocês tenham um futuro muito tranquilo. Não, com certeza. E começa com essa mudança sua, né? E o mais importante em tudo isso também, Walter, é a questão da gente saber se planejar, né? Que infelizmente, eu acho que eu não sei se... Bem, você como historiador pode até falar com mais propriedade. Isso é uma característica do latino ou é do ser humano em qualquer lugar do mundo, ele segue esses mesmos preceitos? Muda de cultura para cultura? Muda de cultura para cultura, porém no Brasil, nós talvez pela mistura que nós tivemos, pelas referências políticas que nós tivemos, né? Eu, por exemplo, assisti uma palestra falando sobre a China, e aí tem o Peter Drucker, Sim. que é o pai da administração. Ele foi convidado nos anos 80, nós estamos em 2020, nos anos 80, pelo governo chinês. Para quê? Para ele criar um projeto de longo prazo para a China crescer. Olha. E nos anos 80, o Brasil já era considerado o país do futuro. Olha. Né? Então, o que acontece? O Peter Drucker chamou vários especialistas em determinadas áreas do mundo e fizeram esse conselho. Né? Inclusive, foi um brasileiro, que foi até ministro, não lembro qual governo, Osiris Silva, que participou desse projeto. Né? Ele foi um dos fundadores da Embraer aqui no Brasil. E eles fizeram o projeto e largaram o pau, e hoje está a potência que está. Entendi. Recentemente, lendo um estudo da FEComércio, e um especialista dizendo, o Brasil não tem um projeto de longo prazo. Então você começa e não termina. E aí reflete na sociedade também. Né? Quantas pessoas não têm projeto, quantas pessoas vão conhecer, iniciei um projeto. E daqui a pouco, 2, 3 anos você encontra a pessoa, tô em outro, não deu certo, não consegui recursos. Muitas pessoas começam com aquela ideia de que montar um negócio, porque meu patrão é chato, meu patrão é rico, meu patrão trabalha pouco. Aí monta a empresa, descobre que ele tem que se tornar chato com o empregado dele. Sim, ele verdade. Trabalha muito mais do que quem está só das 8 às 5. Ele tem que estudar mais, tem que investir mais, e aí ele acaba não dando continuidade no empreendedorismo, né? A visão empreendedora falta para o brasileiro. Muda. Ainda. Me diz uma coisa, num ranking, não sei se existe um ranking geral em relação a isso, mas o brasileiro estaria em qual posição, digamos assim, dos mais endividados do mundo? Tem uma pesquisa, alguma coisa associada a isso? Não tem. Ou, digamos assim, ou o país propriamente dito, os países mais endividados, digamos assim, se o Brasil está em alguma colocação específica, alguma coisa assim? A questão do país endividado não é tão problema. Os Estados Unidos, por exemplo, é um dos países mais endividados do mundo. Mas justamente a economia do mundo gira porque ele compra de outros países, né?
Mas teve uma pesquisa alguns anos atrás sobre a qualidade da educação financeira, né? O analfabetismo financeiro Certo. de vários países. E o Brasil ficou na posição quase última. Isso de quantos países? Acho que foram mais de 40 países. Meu Deus do céu. E o Brasil ficou em 37. Como diria um amigo meu, estamos mal na fita. Tão mal. Os países nórdicos ficaram muito acima, assim, a média de acerto deles dessa pesquisa, né, desse estudo, era cerca de 70%, e o Brasil ficou no acerto ali de 27%, 30%. Entendi. Né? Então, questões básicas como juro simples, juro composto, inflação, né, tomar decisão, o brasileiro médio não sabe. Entendi. E me diz uma coisa, Walter, pela tua experiência, pelo que você estudou, qual a principal razão do brasileiro estar endividado? Eu diria propaganda, televisão, porque cria-se mitos, né, que o brasileiro tem que gostar de carnaval, gostar de cerveja e gostar de festa. Sim. Mas na prática, se você olhar efetivamente, as pessoas até gostam, mas não precisam dessa coisa assim tão efetivamente. Então eu já peguei clientes, por exemplo, que faziam churrasco para os amigos todo fim de semana. E aí a conta estava no vermelho. Eu falei, você gosta do churrasco? Gosto. Então vamos fazer churrasco uma vez por mês? E aí você, em vez de dar o churrasco, convida os colegas para colaborar também. Faz Tanto é que o padrão americano é isso, cada um traz alguma coisa, né? Sim, olha a diferença de visão. cultura, né? E aí ele foi seguir a ideia e, coincidentemente, muitos amigos dele tinham compromisso, muitos colegas deles, né? Subitamente, o churrasco que tinha 100 pessoas, teve 2, 3. Por aí. Ou não ia ninguém. Então, tem que perceber que essa questão que o outro veja, né? O que o outro vai pensar de mim. O que a gente chama hoje de ostentação, seria mais ou menos isso. Ostentação. Então você avalia que o ponto principal é a mídia mesmo. É a questão da indústria do consumismo. Isso. Desse fator que acaba soltando certos gatilhos que não eram necessários, mas de repente para manter um padrão, uma visão, né? Eu inclusive, do que eu proponho é que a pessoa assista menos televisão. Né? Vai ler um livro, tem muita coisa na internet, muita coisa boa. Também recomendo. Muita coisa... Ouve a gente. Por exemplo, aqui, ó, vou até recomendar bastante, show de negócio. Porque você aprende, né? Você vai aprender. Coloque seus filhos para ver coisas sobre negócios. É chato. Tem desenhos... Um dia desse eu fui assistir meus filhos nem estavam assistindo, né? Eles tinham saído, eu fiquei olhando um desenho inclusive é de uma boneca que tem aí. Uhum. É praticamente, tipo assim, a vida dela é consumir. Tipo assim, se a minha boneca consome, por que eu não posso consumir também? Tem uma coisa errada no negócio. E os pais não estão necessariamente preparados para isso, né? E essa educação financeira vai mostrar para o filho... Minha filha, com 6 anos, ela via propaganda e quando ia conversar com as primas, né? Eventos de família. Certo. E aí a prima dela falou assim, olha que legal aquela boneca e tal. A minha filha, isso aí é mentira. Isso aí não faz isso mesmo, já vi na loja, nem era assim. Então, desde pequeno eu já vou ensinando, né? Meus filhos nunca engoliram moeda, por quê? As moedas que ele encontravam ia colocar no cofrinho. Exatamente, foi não, filho. Tem que colocar no lugar certo, não é na boca, não. E as pessoas têm medo do dinheiro, da riqueza, as pessoas têm medo. Ainda hoje existe isso, Walter? O cara tem esse bloqueio ainda? Tem um shopping, não sei se posso falar aqui, fica à vontade. JK, aqui em São Paulo, que é um shopping feito para elite, né? E eu gosto de ir lá, não para comprar, eu gosto porque os corredores são bem largos e os meus filhos gostam de correr. Sim, então, é maravilha. Deixa eles assim, vai até tal lugar, eles correm. Pronto. E aí quando eu comentei com várias pessoas, muitas pessoas não vão nesse shopping porque é de shopping de rico. Entendi. Se eu te falar que eu nunca fui no JK, você acredita? Eu acredito. Nunca fui. Já alguns amigos vão, gostam, falam a respeito. Eu falei, porque assim, de shopping, de modo geral, eu já não curto muito, né? Aí, mas tem um pouco desse estereótipo também. Falar, cara, deve ter uns riquinhos frescos lá, não vou lá não. E eu fui muitas vezes melhor atendido lá do que no shopping mais popular. Sim, é interessante, entendi. né? E existe esse medo da riqueza, sabe? Esse medo
o cara é rico, ainda tem aquele estigma, né? O cara é rico porque roubou alguém. Sim, Mas não conhece, né, infelizmente. o iceberg, né? O cara vê a pontinha, o cara tem o carrão. Mas não vê quantas horas ele Ou, estudou, né? como é que o pessoal diz no popular, né? Você sabe como é que é, das pingas que eu tomo, mas não sabe os tombos que eu levo, né? Tem um colega meu mesmo, o André Mendes, lá de Sorocaba, foi da Marinha comigo. Eu vi, acompanhei, ele deixando de eventos, madrugada ele acordava para estudar, deixava de gastar dinheiro para juntar para fazer a faculdade, se formou em medicina e hoje alguém vai falar assim, o cara até nasceu rico. Mas Exatamente. Quantas horas chorando, pô, meu, não tô aguentando mais estudar e tal, e a gente se motivando. E Tipo, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. motivando. E aí ele é médico e alguém vai dizer, pô, você é rico, você né? Mas não, o cara ralou para chegar até lá. E acontece muito isso, infelizmente, no Brasil, da riqueza, né? Hoje, realmente, para ser médico até recentemente, até hoje mesmo, é mais difícil, não é Sim, fácil. verdade. Quem vem de uma escola de periferia tem mais dificuldade, isso é fato também. Mas não é, deixou de ser impossível, né? Deixou de ser impossível. Então as pessoas agora conseguem estudar, ter as possibilidades aí de cursos, tem parcerias, né? Empresas que têm bolsa, fundações. Então existe a possibilidade, o mundo está mudando, né? E até pensando na questão de mudanças que está acontecendo, como a gente comentou, né? Um tempo atrás a gente usava ficha, Sim. passou a cartão, que foi uma novidade gigantesca, né? E hoje em dia você pega um WhatsApp que você só usa o Wi-Fi. Se você nem quiser gastar, você vai numa pracinha pública aqui em São Paulo, tem Wi-Fi, você usa aqui em frente, na praça em frente ao prédio aqui também, você tem Wi-Fi grátis, senta ali na pracinha, sem problema. O pessoal tava perguntando da camisa aqui do Walter, eu tô dando take aqui, ó. É @Walter Educa. Ó, que bonito, hein? Depois você vai ver na tela cheia. Ó, por favor, já providencia a minha, viu? Vou fazer né? sim. Providencia, muito legal, tá vendo? @Walter Educa. Tá em todas as redes? Tô na Facebook, Instagram, no LinkedIn, YouTube também. Poxa, bem legal, gente. Então acompanha lá, @Walter Educa. Eu adoro os ouvintes aqui, é ótimo. Pessoal, cara, eu tô vendo uma camisa, tô vendo um arroba, tem um Val, o que é o restante? Falei, peraí, deixa eu dar um take aqui, pronto. Respondida a pergunta dos internautas aqui, é o contato aqui do nosso amigo Walter. Walter, eu quero entrar aqui propriamente dito, eu sei que você tem tanto assunto pra gente falar, mas o tempo voa, vou falar um negócio, viu? Se Deus quiser, em breve que o Walter vai estar fazendo um programa com a gente aqui também, onde você vai tirar todas as dúvidas nessa questão aí de educação financeira. Você criou essa metodologia chamada de Rufino, que por coincidência é o seu sobrenome, né? Que é o reiniciar, o unificar, o focar, investir, novas oportunidades e também a questão de organizar. Queria que você aproveitasse e compartilhasse com a gente aqui, Walter, dessa metodologia que você criou. O que consiste cada uma delas? Explica pra gente. Bacana. Então, conforme eu tenho todo esse histórico aí, né, para chegar no atendimento, e aí fiz o curso e só aquela metodologia que eu aprendi, para mim eu não se sentia completo. Sim. Era muita coisa de número, planilha e tal, e não é todo mundo que vai trabalhar planilha e consegue resolver. Não é todo mundo que é capaz de pegar uma planilha, preencher, saber os dados que tem naquela planilha. Não é todo mundo que faz isso. Mesmo pessoas que trabalham com matemática, com informática, têm dificuldade. É coisa de colocar, caramba, eu gasto tanto de aluguel, né? O cérebro bloqueia, né? Tem essa parte psicológica. Então, fui estudando por erros e acertos, testando, e aí cheguei nessa metodologia. Então, primeiro item, reiniciar. Então, tem muitas pessoas que estão hoje, por exemplo, 40 anos, né? Nossa faixa etária aqui. Então, lá nos 22, 23 anos, tentou montar uma planilha, não conseguiu. E aí, daí em diante, só cheque vermelho, porque não tem noção. Não deu certo uma vez, eu não vou tentar, né? Ou alguém que fez um curso, sabe organizar e deu errado uma vez, desistiu. Então, a minha ideia de reiniciar você não está cru, você não nasceu hoje, você tem uma experiência de vida, né? Por mais que a gente, até mesmo eu,
comento que nós não tivemos educação financeira na escola, mas nós tivemos os princípios básicos. O que é uma conta de porcentagem, multiplicação, soma? A gente tem esse conhecimento, né? Então, vamos colocar em prática. Então, reiniciar é justamente buscar esse conhecimento que você tem lá guardado e colocar em prática, né? E aí entraria também nessa letra R a revisão periódica disso. Porque, por exemplo, você tem um objetivo de daqui 2 anos se aposentar pelo INSS. Aí o governo vem, muda a legislação e manda você trabalhar mais 15 anos. Muda a regra. Muda, a regra do jogo muda no meio do jogo. Você tem que estar preparado para essas mudanças, né? E aí fala, 2020 vai ser o meu ano, em março eu vou estar fazendo isso, abril eu vou estar fazendo aquilo. Meu, não deu. E aí quem já estava acompanhando e já tinha uma reserva financeira, estava preparado para 6 meses manter o mesmo padrão de vida. Sim. E aí reduz o padrão de vida para durar mais ainda. Exatamente. Então é possível com educação e planejamento financeiro. Então começar esse ponto do reiniciar é isso. Então agora deu tudo errado, fui mandado embora, a empresa faliu e tal. Será que você tem um conhecimento que possa vender, marcar um produto, né? Então vamos buscar isso aí. O segundo é unificar. É uma questão aí familiar, que eu vejo muito. É assim, o marido recebe tanto, a esposa recebe tanto. E aí nenhum sabe que o outro recebe, fica com medo. Então a ideia é unificar. Se você está no mesmo teto, você tem que unificar pelo menos uma parte dos seus gastos. Porque isso torna-se você mais amigável com a questão de esse mês ficou apertado para mim. Ô mulher, esse mês ficou apertado para mim. Então vamos conversar. Então aquela questão também de reuniões periódicas para falar sobre finanças. E aí inclui desde o filhote lá no colo, né, até o vozinho que está lá, né, sem condições. Tem que participar. Todos que fazem parte da família têm que participar. Fazem parte desse núcleo, participam, né? Porque é importante. As crianças são muito adaptáveis. Se você falar para ela que esse mês deu um aperto e aquela festa de aniversário que a gente ia dar, a gente não vai poder fazer esse ano, eles são compreensíveis. Só que as pessoas começaram a acreditar que não, eu tenho que dar tudo para o meu filho. Sim. E a frustração é importante para o desenvolvimento das crianças, porque ela não vai ser depressivo depois. Isso é verdade. Ela tem que aprender. E é interessante também o que você está colocando, Walter, que eu me lembro de pequeno, da questão da mesada, que é o primeiro contato da criança com o dinheiro mesmo, né? Pai, quero comprar tal coisa. Tudo bem, né? Hoje é mais fácil, tipo, quero um videogame, quero um cartucho, quero baixar um jogo. Tudo mais fácil. Você fala assim, tudo bem, filho, eu te dou tanto quanto custa, né? Você pega lá os joguinhos online hoje, R$ 9,99, né? Coisa... Tá, quanto você ganha por semana? Ganho 10. Então, você pode comprar esse jogo, só que você não vai ter mais nenhum dinheirinho pro resto da semana. Ah, papai, mas eu quero. Não. Aí que eu acho interessante que alguns pais fazem é a questão de dar atividades extras, até para desenvolver a questão do empreendedorismo de pequeno. Então tá, o papai não deveria fazer isso, mas se você arrumar a cama todo dia bonitinho e ajudar a mamãe nisso, papai vai dar um X a mais. Você topa fazer? Beleza. Quer dizer, a criança já começa, fala, preciso começar aqui já, fazer alguma coisa para conseguir tirar um meu dinheirinho extra também, né? Então, só tem que tomar cuidado o seguinte, arrumar a cama é obrigação dele. Então, não tornar a criança mercenária também, né? Não estou querendo comprar nada, eu não vou fazer, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Talvez colocar algo que ela não faça. Vai arrumar o jardim. Vai ajudar... tem uns cachorros aqui fora. Cuida, né? O vizinho quer alguém que cuida do cachorro. Vai comprar alguma coisa pro vizinho também, que eu fazia de pequeno, né? Seu João, se eu não quer ir, eu vou comprar lá pro senhor refrigerante. O meu primeiro dinheiro que eu recebi, assim, por um trabalho meu, foi descarregar... a vizinha, eu morava lá na cidade de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. E a vizinha, o caminhão desembarcou areia, no parte de fora, ela queria colocar essa areia lá de dentro. E eu levei, eu nem sabia que ia ganhar alguma coisa, ganhei uma nota de 5 barão. Dinheiro, hein? Dinheiro pra criança, nossa. Assim, meu primeiro investimento, né, pô? Foi. Tá vendo? Sua, hein? Troquei meu tempo e ganhei um dinheirinho ainda. Show de bola. Legal. Falamos então aqui do método Rufino, foi o iniciar, foi o unificar. Vamos falar agora do focar. O focar entra naquela questão do o que eu preciso, né? Então, meu carro tá ruim, eu vou ter que ou
fazer uma revisão para manter ele mais tempo, ou vou ter que comprar outro carro, ou avaliar se realmente eu preciso do carro. Hoje em dia, né, muita gente aí home office, será que a pessoa realmente precisa do carro? Né? Eu conheci um colega que ele tinha um carro que era para ir para a igreja com a família dele. Sim. Então ele usava o carro uma vez por semana. Então um carro de 30 mil reais, pagando um seguro de, né, 2, 3 mil reais, mais combustível, mais manutenção. Então se você pegasse esses 30 mil do carro e colocasse num investimento, né, mais ou menos, você conseguiria pagar um aplicativo para ir voltar com a família. Né? Como o uso era 2 vezes na semana só, Então, sem problema. Numa emergência também é possível ligar para um aplicativo e Sim. levar, né? Então a questão do focar também, de analisar se aquilo de fato é importante. E o investir? Investir, quando se fala em investir, não é só em dinheiro, mas investir em conhecimento também. É importante. Então muita gente está no emprego recebendo um pouco, mas será que investir numa graduação não melhoraria na sua posição dentro da empresa? Investir num curso que vai te trazer mais possibilidades de ganho de dinheiro? Investir em saber onde vai investir também? Sim. Investir num educador financeiro, aí puxando a sardinha. Claro. Né? Porque, às vezes, um atendimento que eu faço, a pessoa fala, isso é caro. Aí, 2 dias que eu encontro com a pessoa, ela já economizou o que investiu comigo. E é isso. É possível fazer esse investimento, né, em conhecimento, em novos... O que vai fazer, né? Qual o próximo passo que você vai dar? Entendi. Aí depois nós temos mais os 2 últimos itens da metodologia do Rufino, que é o novas oportunidades. O que seria isso? A partir do momento que você consegue perceber que o mundo não é só farra e farra, né? Farra e festa, né? Farra e festa, você consegue perceber novas oportunidades. Então, quando você começa a ter uma reserva financeira, por exemplo, né? E aí você pensa em comprar vou dar o exemplo, continuar dando o exemplo do carro, né? E aí você está com o dinheiro na mão, você percebe que a questão do tempo também é importante. E aí você está lá, ó, pensa em comprar um carro em dezembro, vou juntar dinheiro e tal. Só que aí vai ter aquele colega que não tem educação financeira, se enrolou na prestação. Sim. E fala, assume aqui os boletos e passa pro seu nome. Olha a oportunidade surgindo. Exatamente. O cara comprou um aparelho de som caríssimo, um celular. Quantas pessoas compram um celular? Vários. Então tem essas oportunidades que surgem, que você só vai ter se tiver o seu dinheirinho lá, dinheiro prontinho. Sua mente fica mais livre para pensar nessas coisas. Não, é verdade. E o último item, que consiste o método Rufino, é o organizar. O que seria isso? Que é justamente colocar esse ponto a ponto. O que você quer, quanto você tem que estar fácil essas informações. Quanto você recebe, quanto que entra de dinheiro na sua casa, quanto que sai de dinheiro na sua casa, quais os sonhos de curto, médio e longo prazo que você queira. Então é importante na família, quando você... Eu sempre sugiro pelo menos uma reunião mensal da família falando sobre isso. Então, qual o objetivo de longuíssimo prazo que eu coloco? Sempre a aposentadoria, tranquilo. Você não ter que trabalhar depois de se aposentar, né? Como eu coloquei aí. Sim. 8 em cada 10 não se preparam para a aposentadoria, né? E agora a aposentadoria se estendeu, piorou. Então Exatamente. A pessoa fica um bloqueio, né? Então o que você tem que ter na aposentadoria? Você tem a oportunidade de... Hoje eu quero dormir, eu vou dormir. Sim. Eu quero viajar, vai ter uma promoção, uma viagem com vários idosos aí da terceira idade para Bahia. Tem vários grupos assim, sim, né? Sim. Vamos para Bahia ficar uma semana. A gente vai ficar uma semana. Sem se preocupar. Então, eu consigo pagar um plano de saúde, né, que é mais caro. Eu vou ter essa capacidade. Então tem que pensar nesses detalhes, né, como investimento de longo prazo. Então você tem também organizar médio prazo. Eu quero reformar minha casa, eu quero comprar uma casa nova, eu quero ter um dinheiro para receber um fundo de investimento. Então todo mês, no médio prazo, eu quero estar recebendo desse investimento um valor que eu consiga pagar todas as contas do mês, né? Que é o que chama de dependência financeira, né? É o primeiro passo. Que é o colchãozinho. Então, você tem que se organizar para isso, né? Que hoje em dia já é mais colchãozinho, né? Tem que ser um king size, né? Tem que ser um colchãozão. Legal. Isso. Então, gente, você acompanhou aqui, claro que em rápidas palavras, né, o que o Walter colocou, que é o método Rufino, que consiste em reiniciar, unificar, focar, investir, novas oportunidades e também organizar.
Lembrando que o Walter tem um amplo conhecimento de educação financeira, sensacional. Já vou passar os contatos do Walter aqui, mas antes eu não posso deixar de destacar aqui o brinde que eu ganhei, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Isso, olha que coisa chique. É um perfume, gente. Aí você pergunta qual o nome do perfume. É o Walter Rufino. Olha, é o perfume do Walter Rufino. Walter Rufino Educação Financeira, gente. Olha que legal. Olha, obrigado, viu, Walter, pelo presente aqui, viu? Cara, que ideia da hora essa aqui. Conta um pouquinho pra gente essa ideia do perfume aqui, de dar de brinde. Não é bem um perfume, é aquele essência pra ficar cheiro no ambiente. Cara, sensacional, cara, essa ideia. Porque isso ajuda muito legal. Também. Porque Parabéns, às vezes você viu? chega cansado, vem no busão lotado, estressado, você sente um cheirinho diferente. Sim, né? O cheiro da sua poxa. casa melhora o ambiente. Eu acho que né? a franquia tá crescendo mais. O negócio aqui tá tendo produtos e subprodutos também. Muito legal. Walter, cara, obrigado pela sua presença aqui na Show de Negócios. Tenho certeza que é a primeira de muitas. Pode contar que em breve o Walter vai estar aqui também fazendo o seu programa, né, para falar a respeito de educação financeira. Deus quiser, assim que a quarentena acabar, vamos voltar com as palestras, com os eventos presenciais. Vai ter muita coisa boa para você. Lembrando, 2020 não acabou, hein? Estamos passando por uma turbulência, mas o avião segue firme e forte aí no seu rumo, no seu objetivo. Walter, aproveita agora, passa pra gente seus contatos, pessoal que quer te conhecer melhor aí, quer de repente uma consultoria, quer saber, enfim, o que pode fazer nesse turbilhão de problemas, pessoal que está na quarentena também aí, gente que perdeu dinheiro, ou de repente quer iniciar a educação financeira, nunca se preocupou com isso, está havendo a dificuldade de não ter uma reserva, o que o pessoal pode fazer? Bacana, eu tô nas redes sociais, só digitar Walter Educa, né? Walter Educa com D, com V. Isso, com Walter V. Educa com V. E eu vou estar no YouTube. YouTube eu tenho uma sequência de entrevistas que eu fiz lá. Quem quiser acompanhar, até a maratonar, né? Sim, aproveita. Com outros educadores financeiros, que é o bate-papo que enriquece. Então tem bate-papo lá com educadores financeiros falando sobre como educar os filhos, como sair das dívidas. Então tem outros assuntos lá muito legal para você maratonar. Aproveita o fim de semana já para maratonar. E nesta semana, foi o dia 5, agora foi o Dia Nacional da Saúde, eu convidei alguns especialistas em saúde, né, esporte e bem-estar, justamente para falar da saúde. Sim. Então eu entrevistei já até ontem, hoje é a última sequência no meu canal do YouTube, desde a Mariana Ramalho, da Seleção Brasileira de Rugby. Olha que legal. Né, começando a pancada. E hoje eu vou conversar com a Adriana Regina falando sobre yoga. Poxa, olha. Então dá uma conferida lá. Você vai exercitar bastante e agora você vai meditar um pouquinho, vai relaxar. A ideia, né? Educação financeira, como eu falei, não é só dinheiro, né? Você tem que cuidar da sua saúde. Né? Inclusive, o nome dessa sequência aí é Semana. Saúde com dinheiro ou dinheiro sem saúde, né? Não adianta você só trabalhar e não ter saúde para curtir. E não conseguir usufruir, né? Né? Tá certo. Muito bacana. Walter, que você deixasse uma mensagem final para os nossos amigos da Show de Negócio, pode falar direto na nossa câmera aqui. Pessoal que está aí meio desanimadão com essa quarentena, com esse negócio, vai, não vai. Deixa uma mensagem pro pessoal, hein? Sempre há possibilidade de você reiniciar. Então o ano não acabou, como o pessoal está pregando. Há a possibilidade de você começar agora o que você já deveria ter começado. Nunca é tarde, tá? Já estou com 30, já estou com 40, né? Deveria ter começado com 15? Tá bom. Vai ser um pouco mais acelerado o processo, mas é possível, tá? Muitas pessoas aí com exemplos de depois de 50 anos alcançaram a melhoria na sua qualidade financeira e é possível. Então reinicie agora. Começa aí o fim de semana, aproveita para ver como que estão as suas finanças e vai para frente. Dar o primeiro passo é sempre o mais importante. É isso.